Fala pessoal! E aí, como é que vocês estão? Bom sábado para todo mundo. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um padrão clássico que está acontecendo com o BTC, típico, isso acontece desde o ciclo passado, né? Eu não vou entrar no mérito de LTB rompe para cima, LTA rompe para baixo, não vou entrar nesse mérito, mas eu gostaria de compartilhar com vocês essa formação e eventuais correções que acontecem no gráfico do BTC, que isso vem desde o ciclo passado, mas eu vou me basear deste ponto aqui em diante, tá? Do ciclo que nós acabamos de terminar, que foi esse último ciclo que começou em 2020, tá? Vou pegar aqui da primeira formação de topo do BTC nos 40 mil dólares até o ponto atual, tá? Então entre 2020 a 2023, esses últimos 3 anos o mesmo padrão tem se repetido. Que tipo de padrão, Samuca? Então vamos começar por etapas. Formação de topo do BTC. A regra é clara, pessoal. LTBs ou cunhas, Rising Edges rompem para cima ou para baixo. Se for de baixo, rompe para cima. Se for para cima, rompe para baixo. Como assim, Samuca? É simples, é claro. Eu vou pegar aqui um retângulozinho. Veja bem, nós temos aqui um padrão clássico, tá? De cunha descendente de alta, tá? Nós temos aqui um padrão clássico de cunha ascendente de baixa. Tá vendo? Então a regra é clara. Dentro deste meio do caminho você vai ter, obviamente, padrões que vão romper para cima. Então você tem uma formação, tá? De cunha para baixo. Você tem sempre LTBs no meio do caminho. Cunha para baixo, tá? Até que chega ao ponto que você tem uma cunha ascendente, que foi este caso aqui, ó. Tá vendo? Então você tem padrões gráficos que rompem para cima ou para baixo, tá? Então, repare. Pegando aqui uma setinha, vai ficar mais nítido e mais claro para você identificar, tá? Padrão que formou uma LTB, rompeu para cima. Padrão que rompeu uma LTB, rompeu para cima. Padrão que rompeu uma LTB, rompeu para cima. E a partir do momento que foi-se feito uma LTA, rompeu para baixo, tá certo? Então, aí a partir do momento que a gente rompeu para baixo, tá? A gente veio e na volta aqui para o topo, formamos mais uma vez um triângulozinho de distribuição, tá? Isso é típico, isso sempre acontece no BTC. Então, cunhas para cima, rompem para baixo, cunhas para baixo, rompem para cima, tá? Mesma coisa aqui, esse padrão aqui, lá no passado a gente falou sobre ele, tá? Esse padrão, né, que ameaça cair, ó, tá vendo? Vem de LTBs até que rompe para cima. Mesma coisa, formação de topo, LTB, rompe para cima, a gente coloca aqui também. Então repare que desde que o Bitcoin ele atingiu o primeiro topo histórico, nós vemos nesse padrão de cunha que vem corrigindo para baixo e rompe para cima, corrigindo para baixo e rompe para cima. E num determinado ponto de topo, aqui no caso a gente tem até a confluência desse topo triplo, né? Uma resistência ali nos 60 mil dólares, que é um número psicológico. O Bitcoin trabalha muito nesses pontos de suporte e resistência, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, normalmente de 10 mil em 10 mil dólares, tá? Se você for ver o fundo do BTC, foi em 30 mil dólares, paramos aqui basicamente nos 40, rompemos um pouquinho, corrigiu nos 37, foi lá nos 50, corrigiu para os 40, que se tornou suporte. Uma vez que rompemos os 40, ele se tornou suporte. Depois a gente passou, né, variou os 50 direto, foi lá nos 60, ameaçou e um pouquinho, fez um padrão de distribuição aqui, né, que é essa cunha aqui ascendente de baixa. LTAs rompem para baixo, fica bem nítido, bem claro isso daqui, ó. LTB rompeu para cima, formou-se, né, esse padrão que rompeu para baixo, tá? Então sempre no meio do caminho você tem que identificar, né, quais que são esses movimentos, assim como também eu estou desenhando aqui todo o gráfico para vocês, assim como também você tem aqui LTBs que num determinado momento acabam rompendo, né? Aqui no caso, ó, aqui a gente teve aqui também, ó, uma cunhazinha aqui, ó, que rompeu para cima, continuou corrigindo, né? E aqui você tem, né, esse padrão aqui que rompeu para cima, até que a gente teve mais uma formação de uma distribuição aqui nesta região. Tá? Você pode fazer desse jeito, ou você pode, né, colocar aí do jeito que você quiser, tá? Aqui tá mais para um canal, uma bandeira de baixa que foi formada aqui nessa região, pelo menos é como eu identifiquei no passado, uma bandeirinha de baixa ou uma Rising Edge, que seja, você pode chamar do que você quiser,
tá? Até que nós continuamos formando esse padrão em todas as vezes que o Bitcoin ele acaba corrigindo, tá? Onde ele acaba parando, tá? Que é o famoso padrão de redistribuição, assim como nós temos também a reacumulação, tá? Então repare que a gente tem um micro padrão, né? Que evolui para um padrão de distribuição até que a gente rompe para baixo. Mesma coisa aqui. Padrão de distribuição, tá? De canal ou de rising edge, rompemos para baixo, tá? E eu tô mostrando isso tudo para vocês fazerem, né? Tá tendo muita fama, muita euforia aí falando de BlackRock. Olha, no longo prazo, eu concordo com todo mundo que tá extremamente bullish. No longo prazo eu também estou bullish. Grayscale, a BlackRock e diversas outras instituições gigantes com esse ETF, tá? Mas o gráfico não me mostra nesse momento que nós vamos ultrapassar tanto essa região. Já falei aqui, deixa eu chegar lá no final que a gente vai comentar sobre isso, tá? Assim como a gente também teve aqui, ó, esse padrãozinho aqui, ó, tá vendo? Ó, topo descendente, LTB, a gente rompe ele para cima, até que dentro desse rompimento a gente faz um outro padrão que rompe para baixo. Tá vendo? Então você sempre vai ter esse tipo de padrão de continuação ou de reversão. Você sempre vai ter o Bitcoin desde que ele está formando topos e fundos, você tá vendo esses padrões de cunha. O Bitcoin trabalha muito em cunha, dentro de todo o padrão desde 2020 que ele vem fazendo essas cunhas. Olha quantas cunhas ele vem fazendo, tá? Eu não vou enumerar aqui, mas preste atenção, tá? Aqui também ó, você tem padrões aqui, ó, de LTBs e LTAs. Aqui foi basicamente um triângulo simétrico, onde você faz uma LTB, rompe para cima, tá? Assim como você também teve um outro padrão aqui que rompeu para baixo, mas é claro, deu segmento, né? Você dentro dessa correção para baixo, você tem uma LTBzinha, tá? E preste muita atenção nas movimentações que sempre se repetem, tá? LTBzinha até que você vai lá para cima. Quando chega lá em cima, você tem o mesmo padrão de distribuição, tá? Então, você pega aqui, você tem, ó, aqui foi um canalzinho, mas a gente pode inclusive considerar, tá? A gente pode considerar este padrãozinho aqui, ó, tá? Podemos considerar, no qual rompeu para baixo, mas eu vou colocar um canal, porque canal também rompe para baixo, tá? Então olha só, canalzinho, rompeu para baixo. O que aconteceu quando o Bitcoin fez o reteste aqui nesse fundo? Muita gente shortou e muita gente também que estava shortada aqui embaixo acabou vendendo no 0 a 0, fez um preço médio aqui, o mercado volta a corrigir, essas pessoas que estavam shortadas aqui nos 18 mil dólares fazem um preço médio ali, quando o mercado volta eles saem no 0 a 0 e você automaticamente tem uma catapulta para cima, tá? Então, repare muito bem, a gente volta lá no ponto de resistência e neste padrão de distribuição que acontece aqui, você tem o mesmo padrão, tá? Então você tem triângulos simétricos que são formados no meio do caminho, tá? Ao mesmo tempo, você tem padrões que se intensificam ao longo do dia, ao longo dos dias e das semanas, no qual você vê nitidamente que é um padrão que rompe para cima, uma cunha descendente. Aqui também é a mesma coisa, uma cunha descendente de alta. Então, todo o padrão ao qual o BTC veio formando, ele veio nas formações de cunha. Aqui eu posso considerar até um micro canalzinho aqui, mas eu vou colocar cunha, que a gente está trabalhando com cunhas, tá? Então, ao topo que a gente chegou aqui, né, lá em abril de 2023, formamos uma cunha, tá? A gente pode até colocar ela bonitinha aqui, ó, puxar ela mais para cima aqui, ó, tá? A gente tem aqui essa cunha, ao qual foi rompida para cima, um padrão de consolidação e distribuição, tá? Você tem aqui, se eu for colocar em tempo gráfico de 4 horas, por exemplo, você vai ver aqui o mesmo padrão de cunhazinha aqui, ou o canalzinho aqui também, tá? Então, você tem esse mesmo padrão aqui que vai no topo, volta, ameaça romper, volta dentro dessa estrutura, você forma uma LTB, tá? Que pode ser seguida de cunha ou de canal, não importa, né? Cunha ou canal, tá? Eu não vou colocar aqui uma cunha porque aqui não faz tanto sentido, mas uma LTB que a gente já sabe que rompe para cima, tá? Então você tem aqui, ó, este rompimento com esse praticamente pullback. Vamos ver aqui se foi perfeito esse pullback aqui, ó. Esse pullback perfeito aqui nos 26.600 dólares. E dentro desse meio tempo, o que que você tem nessa formação? Você a princípio tem esse canalzinho aqui, essa formação desse canalzinho aqui,
tá? Pelo menos é o que está se mostrando até o presente momento, tá? Quando eu diminuo o tempo gráfico, eu saio do gráfico diário, vamos colocar aqui no semanal primeiro pra gente ver, tá? Quando a gente coloca aqui no gráfico semanal, a gente não tem cunha descendente, tá? A gente simplesmente foi, voltou e a gente está subindo, ó, fazendo praticamente, ó, se eu fosse botar no gráfico semanal e escalonar a onda 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Como se eu tivesse esgotando a força compradora aqui, tá? Então eu não consigo neste momento ver um eventual pivô de alta acontecendo aqui. É óbvio que ainda existe a possibilidade da gente voltar nos 34 mil dólares, assim como eu já falei com vocês. Existe essa possibilidade aqui na escala logarítmica, da gente vir aqui, estopar essa galera, bater ali naquela região para aí sim a gente retomar uma queda. Ou até mesmo existe padrões de topo, não precisa ser uma cunha ou ombro cabeça a ombro, que é o famoso topo triplo, tá? Então isso aqui, no meu ver, está se evoluindo para um topo triplo. Quando eu boto no gráfico diário, fica bem claro, a gente tem um ponto de suporte nítido aqui nessa região dos 25 mil dólares, que foi este ponto anterior aqui, o qual a gente bateu duas vezes. Então a gente faz um topo, volta, serve como resistência, volta, a gente rompe e duas vezes a gente bate como suporte, que é o típico. Bate numa resistência, sobe e volta, tá? Mas tecnicamente a gente teria os 20 mil dólares como suporte. Se a gente não conseguir romper os 30 mil dólares, a chance é muito grande de voltar nos 20 mil, porque o Bitcoin trabalha muito com esse suporte, essa resistência de 20 mil dólares, 30 mil dólares, números redondos, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, isso sempre foi típico do BTC, porque é um número redondo, é um número psicológico, muita gente gosta disso. Então o número de 30 mil já é a terceira vez que a gente vai bater ali, assim como a gente já bateu também duas vezes nos 25 mil dólares, tá? Se nós não ganharmos forças para voltar até os 30 mil, isso é ruim. Se a gente bater nos 30 mil e corrigir, a gente pode ficar entre 30 e 25, 30 e 25, 30 e 25. Mas se o mercado não ganhar força, a gente vai ter nitidamente o enfraquecimento da força compradora e aí a chance aumenta de um eventual rompimento para baixo. Mas, como eu venho mostrando para vocês, desde a formação do primeiro topo ali dos 40 mil dólares, como as cunhas que vêm para baixo rompem para cima, as cunhas que vêm para baixo rompem para cima, os padrões que vêm de LTBs rompem para cima e os padrões que vêm de LTA rompem para baixo, tá? E neste eventual momento que está acontecendo, é a primeira vez que a gente está formando ou indo retestar um topo mais uma vez que a gente está com uma LTAzinha, tá? A gente está com essa LTA, você querendo ou não, a gente está com um padrão que desde que o Bitcoin formou o primeiro topo dele em 40 mil dólares, é um padrão de distribuição. Nós temos diversos fatores que apontam, por exemplo, um eventual ombro cabeça ombro, a gente não pode falar que isso vai ser o ombro cabeça ombro, porque isso só vai se confirmar, a maneira correta de se confirmar é na perda do fundo, então somente podemos falar que foi um ombro cabeça ombro se perder os 25 mil dólares, tá? Agora, a gente também pode ter um topo triplo, a gente pode também estopar até aquela galera não ser um topo, um ombro cabeça a ombro, mas ser um topo triplo, porque um topo triplo não tem um padrão típico, claro, normalmente ele é considerado um ombro cabeça a ombro, mas nós também temos aqui, se eu for limpar todo esse gráfico, você já entendeu os padrões que rompem para cima e para baixo. Se eu for limpar esse gráfico, o que eu tenho? Eu tenho aqui um eventual canalzinho sendo formado aqui, ó. Então eu tenho esse padrão e este padrão aqui, ó, tá? Então a gente tá trabalhando dentro desse range, desse canal de alta aqui no meio do caminho, como ponto de resistência aqui, ó, em 29 mil dólares agora, tá? Então a gente tá acima desse canal de que vai aqui entre os 25, a gente tá pegando aqui mais ou menos aqui essa movimentação aqui, tá, galera? Não quer dizer que seja exatamente assim, tá? Mas nós temos agora um ponto de suporte aqui na casa dos 29 mil dólares, 29.200, junto com uma formação de uma LTA, tá? Agora, lembre-se que nós temos LTAs dentro de LTAs, então a gente tem essa LTAzinha aqui, com uma armadilha aqui, né? Muita gente shortou aqui no pullback, ganhou aquele impulso. A gente também tem este padrão aqui que segue do mesmo jeito, tá? A gente bateu uma, bateu duas, bateu três, e repare como nós temos uma resistência muito forte ali naquela região, tá? O que eu espero para os próximos dias e semanas no mercado, tá? Eu não acho que o BTC ele vai cair reto e rápido assim agora nesse final de ano. Eu não acho que isso vai acontecer, tá? Eu acho muito mais provável, daqui a pouco eu vou para dominância
para validar o que eu tô dizendo para vocês, eu acho muito mais provável a gente vir aqui, formar algum padrão de lateralização, vir até que a gente rompe para baixo e tal, e vem caindo lentamente, até que a gente volta para ali e tal, aí sim lá para frente, lá para janeiro, ou fevereiro, ou março, aí sim a gente tem uma consolidação dessa eventual queda, tá? Tanto que eu vou para a dominância do BTC, que é o fator principal, já falei diversas vezes com vocês, tá? A gente tá eventualmente, né, repare que padrões de LTBs rompem para cima, então ficou bem nítido, bem claro esse rompimento dessa cunha, tá? Rompemos para cima, eventualmente temos alvos aqui, eu tenho um alarme aqui em 53, mas temos alvos em 55, tá? Agora, se isso aqui não servir como um ponto de suporte, 52%, e a gente voltar a corrigir um pouco mais, tá? Bater nos 52 de novo e voltar e principalmente perder esta LTAzinha aqui, aí a gente deve começar a ver algumas altcoins ganhando um pouco mais de valor, tá? Então o Chainlink aí, que a gente viu há muito tempo lá atrás, chegamos a comprar abaixo dos 6 dólares, né? Subindo mais de 50%, já bateu 9 dólares. E diversas altcoins aí subindo, o que é normal de acontecer quando o BTC tá numa região de topo. Então, para os próximos dias e semanas, eu até espero alguns tipos de rallies, tá? Eu acredito que se a gente voltar abaixo dos 52% e começar a perder 51,9, 51,8 e principalmente perder aqui os 51,6 na dominância, eu acredito que a gente vai ter alguns rallies fortes aí, vão ter altcoins pumpando. Teve alguns exemplos hoje, GNS que subiu mais de 50%, a Chainlink que deu uma subidinha de mais de 20%, a gente tem algumas altcoins aqui, ó. Por exemplo, a Phantom subiu 10%, a Solana também subiu aí mais de 8%. Tem aqui outras altcoins como, por exemplo, Gala subindo 4%, DOT subindo 5%, Loca subindo 5%, Chainlink que tá lá em cima, Chainlink tem alvo muito mais lá pra cima, Revuto, que muita gente falou mal e tal, subindo 20%, subindo aí alguns dias, formando padrões de alta. Se passar de 1.6 ela vai romper uma LTB, pode subir muito mais, tá? Então a gente tem diversos fatores que apontam para eventuais rallies. A única coisa que falta agora, e eu não aconselho, por mais que a gente possa inclusive ter algumas quedas mais para frente, com a dominância no patamar que está, eu sugiro que você tenha cautela. Não saia shortando qualquer coisa, tá? Porque a dominância está muito esticada, tá? Então quando essa dominância ela está muito esticada, você pode shortar e você pode ser liquidado. Então muito cuidado com isso, tá? Principalmente moedas com baixo market cap, Haka, GOG, Loca, Secret, Riff, BNC, Revuto, Keeper, que tem pouco market cap também. Então essas moedas que tem menos de 50, BSW também, essas moedas que tem pouco market cap, sugiro que você tenha cautela. Sugiro que você evite trabalhar shorts do jeito que essas moedas estão se comportando agora dessa maneira. Muitas estão nos fundos dos fundos dos fundos ainda. Muitas, quando o Bitcoin da outra vez estava em 27 mil dólares, ainda estão abaixo do fundo de quando ele estava lá. Bitcoin saiu de 27 para 25, altcoins caindo praticamente 50%, e agora com essa retomada do BTC, algumas altcoins apenas estão dando um respiro. Illuvium mesmo continua nos 40 dólares há bastante tempo, como diversas outras moedas. A Harmonium perdeu o fundo de 1 centavo. Então isso é só um exemplo. Então toma muito cuidado que o Bitcoin lateralizar e essa dominância continuar caindo, nós podemos ter alguns rallies. Não vou usar o termo mini bull, tá? Não vou usar esse termo, mas podemos ter rallies. Rallies que podem levar 100%, algumas moedas 200%, outras 300%. Pode acontecer isso daí. Mas existe dois fatores: lateralização do BTC e, obviamente, a correção dessa dominância, tá? Que começa a nos mostrar o enfraquecimento da força compradora. Beleza? Vale ressaltar muito bem isso, tá? Vamos ver aqui algumas altcoins que foi comentada lá no grupo da Sardinhada, né? Tá aqui na descrição, primeiro link da descrição, tá? Eu vou pegar aleatório aqui, vou pegar aqui no meio aqui, ó, a like, o pessoal tá pedindo a like o SDT, tá? É a Only One, vamos botar aqui no gráfico da Gate, tá? Que deu uma pancada, caraca, deu uma pancada lá em cima, ó. Há 3 dias atrás, ó, saindo de 3 centavos, subiu quase 100%, tá? Então é aquele padrão, o mesmo padrão se repete, tá? A gente rompeu essa Rising Edge aqui, ó. Rising Edge normalmente é para cima, essa cunha descendente aqui para cima e eventualmente pode se evoluir para um pivô de alta, tá? Então se a Only One passar aqui dos 3,8 ou se você quiser arredondar para os 4 centavos, ela pode formar um pivô de alta, tá? E aí ela ir lá nos 4,5. Se ela passar aqui dos 3,8, tá? 3,8, ela pode ir lá no 4,5.
tá? Então é a movimentação que eu enxergo por enquanto de Only One, beleza? Gráfico semanal, a gente já fez um reteste ali, já fez um aqui e tal, segue normal aí. Existe liquidez aqui nessa região que já veio buscar 2 vezes, tá? Mas como a gente tem aqui até um aumento aqui de volume, eu acho que é muito mais plausível se ela formar esse pivô vir aqui nos 4,5%, tá bom? 4,5 ali, 0,0, 4,5, tá? A SDAO, vamos dar uma olhada aqui na SDAO USDT. Então SDAO no gráfico da Gate, nós temos aqui também o mesmo padrão, ele sempre se repete, tanto para altcoins como para o próprio BTC. Nós temos aqui esse padrão aqui, opa, peguei o errado aqui, nós temos esse padrão aqui, ó, tá vendo? Que tá eventualmente tentando esse rompimento aqui, certo? Ainda não tá validado que rompeu ou que desrompeu, pelo contrário, esse candle aqui não é um candle de rompimento, tá? Então a gente tem confluências aqui com o OBV, nem tanto, o MACD tá comprador, eventualmente pode evoluir para um rompimento sim, isso daqui é um rompimento verdadeiro, tá? A gente tem aqui fundo ascendente, tá? Então a gente tem esta região aqui, beleza? Mas também tem que entender que a gente tem esta linha aqui que foi rompida, então existe possibilidade de nós voltarmos aqui, inclusive, a retestar esse topo aqui, ó. Não sei se isso vai acontecer agora, vai depender muito do BTC, mas um eventual rompimento aqui, ó, desta cunha, vamos usar esse termo, tá? A gente pode ir lá no primeiro alvo que já foi atingido, 40 centavos, podendo chegar no segundo alvo, 42 centavos, tá? Pode-se chegar no máximo a 42 centavos aqui, esse pivôzinho de alta. Beleza? Nós temos também aqui a Galaxy, Gal USDT, botar aqui a Galaxy, tá? Galaxy, gráfico diário, a gente tem aqui nitidamente uma região de fundo, volta LTBs que rompem para cima, fazendo um bear trap, né? A gente já entendeu sobre isso, né? Volta LTBs, rompem para cima, certo? E aqui a gente forma uma LTA que eventualmente rompe para baixo, mas evolui para uma LTB. Então isso aqui, para mim, é um movimento de acumulação, tá? A gente tem esta LTB longa aqui, ó, que vem desde aqui desta movimentação aqui, ó, tá? Deixa eu botar um pouquinho mais para cá, ó. Beleza? Então, um eventual rompimento, se vier acontecer dos 1,30 aqui em Galaxy, vai atrair demanda compradora e aí ela pode formar, inclusive, um pivô de alta no gráfico semanal, tá? Se isso vier acontecer, eu acho que fica bem nítido e bem claro, tá? A gente tá aqui com uma LTAzinha, tá? A gente tem uma LTB, uma LTA, mas se eventualmente a gente passar de 1,30, 1,31, a gente pode formar um pivô de alta aqui, ó, e ir lá nos 1,90, tá? Existe essa possibilidade, até porque em tempos gráficos maiores nós estamos ainda em LTB, tá vendo? Então tem uma LTB, tem LTB, né? E perdendo a força vendedora, tá? Então é um movimento mais bullish aí, a gente pode inclusive, primeiramente 1,50, depois se passar de 1,50, 1,95, tá? Vamos dar uma olhada aqui na GLMR USDT no gráfico da Binance. Então GLMR, mesma coisa, mesmo conceito, deixou um candle muito bonito aqui, candle com muita sombra. Isso normalmente é algo bom. Se você for olhar dentro desses termos aqui no gráfico de 4 horas, você vai se deparar com o mesmo padrão que eu coloquei lá para os membros, uma cunha. Todo esse padrão, ele é tipicamente estudado, pessoal. Então, este padrão, ele sempre, na maioria das vezes, sempre não, na maioria das vezes, tem o hábito de romper para cima, tá? Então, mais uma vez, mais uma cunha que rompe para cima, tá? Dentro de um micro canal de alta que tende a romper para baixo e fazer uma reacumulação abaixo do último fundo. Esse é o movimento clássico, tá? Então, aqui abaixo dos 17 centavos, você pode ter uma reacumulação de GLMR, tá? Um eventual pullback aqui, uma formação de LTB, né? Vem, volta, evolui para uma LTB, acumula aqui e aí sim forma um pivô de alta, tá? Isso é movimentos típicos de um padrão de acumulação e distribuição. Acumula em cunha, né? Ou melhor, corrige em cunha, entra em sobrevenda, volta em região institucional, tá? Que eu já expliquei isso para vocês diversas vezes. Coloquei lá para os membros a região de compra de GLMR, mostrei o padrão de cunha, entrei ali nos 17 centavos na minha carteira pessoal. Realizei grande parte aqui nos 18 centavos, tá? Então deu para pegar um lucrinho ali, né? E agora espero uma reacumulação aqui abaixo dessa região de 17 centavos, um eventual pivô de alta no gráfico diário vindo a acontecer,
tá? Então é o que eu espero aí para GLMR. Inclusive a gente pode voltar 50% desse topo aqui, ó, tá? Então a gente pode voltar primeiramente entre 19,80 20 centavos e 21 centavos, tá? Eu diria que é um movimento padrão que deve confluir com 50% de projeção desse pivô aqui, ó. 50% dá aqui nos 20 centavos, tá? Então voltar nos 20 centavos tá totalmente plausível aí para GLMR. Nós temos também aqui a Tesos, tem tempo que eu não vejo aqui, Tesos USDT, fechando aqui na Tesos, que já tá grande aqui, tá? Tesos USDT chegou a bater 62 centavos, gráfico semanal como é que está? Gráfico semanal, tem muita gente que pode inclusive achar que isso aqui é uma bandeira de baixa, mas não, nós estamos em formação de cunha, tá? Então este padrão aqui, ele tem o hábito de romper para cima, tá? Aqui vai muito de como você coloca aqui, ó, tá? Então tá bem apertadinho, bem extremo, eu posso inclusive colocar ele mais bonitinho pegando uma linhazinha aqui, ó, tá? A gente tem, ó, este padrão aqui, ó, nítido e claro. Eu posso botar este aqui, ó, tá vendo? Que vem desde lá de trás dessa LTB, um rompimento aqui, principalmente se voltar aqui acima dos 75 centavos, pode atrair demanda compradora para Tesos, tá? E aí sim a gente voltar, inclusive tem fundos aqui que não foram retestados, tá? Por exemplo, esse aqui nunca foi retestado dos 2,50, mas eu acho que é muito voltar para aquela região ali, tá? Vale ressaltar que já rompeu esta linha de tendência de baixa aqui, ó, com um pullback perfeito ali naquele primeiro fundo ali, no fundo máximo ali, ó, a gente rompe e volta aqui no fundo máximo e acumula, tá? Para eventualmente rompimento dessa LTB e voltar a retestar aqui os 1,30. Então é o que está acontecendo, diversas moedas com formação de cunha no gráfico semanal, no gráfico diário, e isso tende na maior probabilidade de romper para cima, mesmo que seja no curto ou médio prazo, tá? Então diversas moedas com movimentos bullish acontecendo. E claro, dá para surfar pequenas movimentações, médias movimentações, enquanto o Bitcoin fica nessa daí. Só não esqueça de posicionar o seu stop, tá? Seja coerente. Seguimos na carteira de hold com 33% comprado e o restante aí aguardando eventuais oportunidades que o gráfico aponta que eventualmente, historicamente, tende a acontecer e se repetir. Valeu, grande abraço, links aqui na descrição, grupo do Telegram aqui na descrição, curso do 1.000 milhão na descrição, seja membro aqui também, para você pegar diversas postagens lá no clube de membros. Um grande abraço, a gente se vê amanhã.